TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Senhoras e senhores, boa tarde. Anunciamos a presença do excelentíssimo senhor vereador Deodato Ramalho, que presidirá esta audiência pública para discutir a atual lei de uso e ocupação do solo urbano de Fortaleza, com vistas à sua adequação ao plano diretor participativo e às necessidades de natureza urbanística, econômicas e sociais do município. Requerimento de sua autoria, e esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Fortaleza, canal 6 da NET, canal aberto 61.4 e pela Fortaleza FM, a emissora oficial da Câmara Municipal 93,5. Pelo site www.cmfor.ce.gov.br. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Deodato Ramalho. Boa tarde a todos, boa tarde os telespectadores da TV Fortaleza e ouvintes da FM Fortaleza. Senhoras, vou compor a mesa e depois a gente faz a abertura dos nossos trabalhos. Queria convidar para compor a mesa a senhora secretária da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, doutora Águida Muniz. Estou aqui, doutora Águida, procurando aqui encontrei. Doutora Águida Muniz, que é a secretária municipal do Meio Ambiente, de Urbanismo e Meio Ambiente. Convidar o doutor Paulo Cavalcante, do Departamento de Engenharia de Transporte da UFC. Convidar o doutor Wellington Santos, superintendente do aeroporto Pinto Martins, da Infraero, compor a mesa. Convidar o senhor Tiago Felipe, representando o Sinduscon, Sindicato da Construção Civil do Estado do Ceará. O Tiago Felipe, tá aqui. O Tiago, por favor. Convidar o engenheiro e coordenador técnico da CAGES, da Unidade Metropolitana Norte, doutor Marcelo Mendes. Convidar para compor a mesa também o doutor Victor Frota Pinto, presidente do CREA. Convidar o doutor Augusto, arquiteto Augusto César Paiva, diretor de Política Urbana do Instituto de Arquitetos do Brasil, Ceará, IAB Ceará. Obrigado pela presença, doutor Augusto. Convidar o Maxwell, coordenador do Fórum Brasileiro de Trânsito. Senhor Wilson Mendonça, engenheiro de manutenção de rede da CAGES. Bom, na medida em que nós... Bom, enquanto a gente organiza aqui a questão da mesa, eu queria, senhoras e senhores, boa tarde, declaro aberta a audiência pública para discutir a atual Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano de Fortaleza, com vistas à sua adequação ao Plano Diretor Participativo e às necessidades de natureza urbanística, econômicas e sociais do município, requerimento de minha autoria e aprovado por unanimidade nesta Casa
e a mesa já está composta, e nós passamos, e queria só inicialmente partilhar com os que estão aqui presentes e também com o telespectador como é que se dará aqui a nossa audiência pública. Nós vamos ter um primeiro momento em que eu vou fazer a abertura, colocando as premissas, a motivação dessa audiência pública, né, e passaremos depois da minha fala a ouvir os integrantes da mesa e, em seguida, abrir para a plateia. Tem vários técnicos aqui da Prefeitura, tem pessoas da Petrobras, tem pessoas da CAGES, enfim, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, da Associação dos Arquitetos, que possam estar contribuindo com esse objetivo, que é, sobretudo, colher propostas e sugestões para que, de fato, a gente possa municiar a Prefeitura Municipal de Fortaleza, a fim de que, de fato, nós tenhamos definitivamente a adequação da nossa lei de uso e ocupação de solo do município de Fortaleza, em função do nosso plano diretor, e que todos temos a compreensão que, de fato, já estamos atrasados em relação a essa necessidade. Eu queria também chamar ainda para compor a mesa a doutora Tânia Caldas, coordenadora de Planejamento Urbano da Infraero. Doutor João Neto, por favor, do IBRADEC, que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, Defesa e Cidadania, que tem discutido muito essa questão, né, de mobilidade, particularmente na questão de trânsito. O que ela que vai falar? Bom, o doutor, o nosso querido Wellington da Infraero vai deixar aqui no lugar, porque quem vai falar pela Infraero é a doutora Tânia, e ele está aqui pedindo para abandonar o posto da mesa e assumir ali o posto ali dos debatedores, na segunda fase. Obrigado, doutor Wellington. Bom, eu vou ocupar ali a tribuna para fazer uma pequena apresentação, procurarei ser o mais rápido possível, para que, de fato, a gente possa usufruir aqui das manifestações, das contribuições, especialmente da secretária do Meio Ambiente, que deve trazer alguma novidade em relação ao que já vem sendo discutido na Prefeitura, e também o doutor Paulo Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará, que me impressionou muito, doutor Paulo, aquela sua apresentação na Assembleia Legislativa em relação aos impactos de trânsito nessa questão, não apenas do ponto de vista da mobilidade urbana, mas, no geral da cidade, o impacto que isso tem. E esse diagnóstico que a Universidade Federal fez é muito importante. Eu tenho sempre dito que, lamentavelmente, nós no Brasil, e nós temos que nos penitenciar sobre isso, o poder público de um modo geral, o executivo, o parlamento, e a academia também, que é o distanciamento da academia do cotidiano da cidade, muitas vezes, por várias razões, inclusive, talvez por falta de iniciativa do poder público de um modo geral. E esse trabalho que Vossa Senhoria apresentou, de fato, despertou na gente uma necessidade de apostar cada vez mais nessa aproximação. Eu vou ali para a tribuna. Eu dividi aqui a minha saudação inicial em duas partes. A primeira parte, que aparentemente ela tem muito a ver com, não tanto com a lei de uso e ocupação do solo, mas particularmente com a questão do Código de Obras e Posturas, mas tem uma interface em várias situações que a gente pode demonstrar. Eu queria, pode ir passando aí, na verdade é mais uma constatação, né, um álbum fotográfico de várias situações que ocorrem no nosso cotidiano da cidade, de muito tempo, e a gente vem tentando enfrentar isso, né, nos últimos anos. A atual gestão, inclusive, tem sido muito rigorosa na continuidade desse trabalho que vinha sendo desenvolvido, sobretudo pela Secretaria do Meio Ambiente, agora desenvolvido pela SEUMA, que tem a ver com a desobstrução dos espaços públicos, né? Aí enquanto eu falo, pode ir passando essas fotos, mas pode passar devagar, só para poder ir exemplificando nessa parte, né, que não é propriamente da lei de uso e ocupação do solo, mas que tem uma interface na medida em que você tem a necessidade de ter uma cidade, o espaço urbano sendo ocupado de modo correto. A defasagem da lei de uso e ocupação do solo e seus problemas. A lei número 7.987, de 23 de dezembro de 1996, a nossa LUAS,
sancionada quando a prefeitura tinha aproximadamente 1.800.000 habitantes, e a expansão urbana não era ainda tão acentuada quanto é hoje, encontra-se defasada e causando muitos transtornos, tanto para a população quanto para os aplicadores dessa legislação. Quem trabalha com a mesma sabe disso. Observamos no dia a dia o quanto se encontra obsoleta e quantos problemas e demandas criam para os órgãos municipais responsáveis pela sua aplicação, tais como a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA, a Secretaria de Infraestruturas, as regionais e a Procuradoria-Geral do município. A lei sancionada a Lei Complementar 062/2009, que estabeleceu, que criou o Plano Diretor de Fortaleza, configurou-se uma situação esquisita. Como conciliar uma lei moderna, que teve ampla participação popular, com uma lei auxiliar antiga e, em muitos aspectos, contrariando o novo instrumento legal, contrariando o Plano Diretor de Fortaleza. Com o novo zoneamento, mudança nos índices urbanísticos, novos instrumentos como o estudo de impacto de vizinhança, as ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social, 1, 2 e 3, a outorga onerosa e muitas outras inovações. Como, por exemplo, um instituto que está no nosso Plano Diretor de Fortaleza, ainda pouco usado, né? Me parece que não houve nenhum caso de aplicação concreta ainda, minha cara secretária, doutora Águeda, que é a transferência do direito de construir. Muitos projetos têm tramitação demorada por conta dessa desatualização, como projetos que envolvem condomínios de casa, empreendimentos localizados na Praia de Iracema, empreendimentos localizados no centro da cidade, outros que se sentiam prejudicados pela nova lei não contemplar a fração do lote, diminuindo as unidades projetadas, refletindo em prejuízos para os empreendedores. Empreendimentos localizados em ZEIs, sem regulamentação, enfim, gerou muitas demandas para a COURB, CEINF e PGM resolverem. Para conciliar a utilização desses instrumentos legais, a PGM lançou um parecer que, enquanto a lei de uso e ocupação do solo não fosse atualizada ou reformada, ficaria valendo o que não contrariasse o Plano Diretor de Fortaleza. Nesse sentido, causa uma profunda insegurança, uma dificuldade, uma demora na tramitação dos projetos, e muitas vezes os órgãos da prefeitura, como a SEUMA, como a CEINF, como a COURB, como a própria PGM, são apontados como obstaculizadores, né, deu um nó na língua aqui da palavra, né, criando dificuldades para que, de fato, possam se desenvolver todas essas atividades. Entretanto, os problemas decorrentes da obsolescência da lei continuam somados aos problemas que o plano diretor provocou. Indubitavelmente, os maiores gargalos encontram-se em relação ao sistema viário e a adequabilidade das atividades em relação a essas vias. Com o crescimento desordenado da cidade, a mudança de uso e ocupação em algumas áreas, perdendo características iniciais, certos empreendimentos não podem ser construídos ou ser instalados e funcionar porque as vias onde se localizam não são permitidas, criando, portanto, uma grande dificuldade para os órgãos disciplinadores. Questões como verticalização, por exemplo, cujos limites estabelecidos, ao que me parece, não se coadunam com o que modernamente ocorre no mundo na perspectiva da mobilidade urbana, do adensamento, como, por exemplo, a questão também de edifícios garagens, estacionamentos subterrâneos, várias alternativas que podem ser edificadas em Fortaleza, no sentido de termos, de fato, uma cidade caminhando para corresponder às necessidades desse impacto grande que Fortaleza vem enfrentando, do ponto de vista do seu desenvolvimento, do ponto de vista do seu crescimento. As grandes cidades são multiformes, cada vez mais nos grandes centros urbanos é afastada a ideia da cidade apartada, vale dizer, as mais variadas atividades da polis ocorrem no mesmo espaço. Muitos empreendedores, nesta situação, desconhecendo a legislação ou sendo mal orientados, compram ou alugam imóveis ou procuram reformar esses imóveis. Depois, quando protocolam suas solicitações de alvará de funcionamento ou licença de operação, descobrem que a atividade é inadequada e suas solicitações serão indeferidas. Para piorar a situação, seus empreendimentos já estão funcionando, gerando empregos e pagando impostos.
Alguns buscam suas licenças via judicial, aumentando cada vez mais as demandas da Procuradoria-Geral do município. Outros continuam funcionando à margem da lei, sem suas licenças, sem fiscalização, ou quando são autuados. Mesmo assim, continuam funcionando graças à burocracia e à ineficiência dos órgãos responsáveis. A ineficiência aqui, não no sentido pejorativo. Convido, por gentileza, o vereador Joaquim Rocha, inclusive, para assumir aqui a presidência, enquanto eu ocupo aqui a tribuna. Joaquim Rocha, nosso presidente da Comissão de Urbanística e do Meio Ambiente da Câmara Municipal de Fortaleza. Em relação à licença de operação, quando a atividade é considerada inadequada, a legislação ambiental permite conceder até 3 anos. É feito um termo de compromisso, concedendo-se um prazo para mudar o endereço, para que aquela atividade se mude. É algo muito presente no cotidiano da prefeitura. Foi assim, eu estava agora há pouco conversando com a secretária Agda Muniz sobre esse assunto, e, de fato, você cria uma situação, né, de um arranjo que, na verdade, acaba criando situações pontuais e um certo faz de conta, porque, por exemplo, muitos empreendimentos, aqui em Fortaleza, eu mesmo tive a oportunidade, quando fui secretário da Regional 4, por exemplo, e depois como secretário da SEMAN, constatar situações como a que eu vou mencionar agora. Certa ocasião, eu era secretário da Regional 4, um supermercado, um conhecido supermercado aqui da cidade, já situado naquela rua, naquele bairro ali no Pan-Americano, cerca de 25 ou 30 anos, teve a necessidade de renovar, meu caro vereador Joaquim Rocha, o seu alvará de funcionamento. E quando ele foi fazer a renovação desse alvará, foi constatado de que aquele empreendimento não poderia funcionar naquela rua. Veja bem, um supermercado que está ali há quase 30 anos, a rua está como via local e, portanto, sem a possibilidade de seu funcionamento naquele espaço. E aí, como fazer? Aí, qual a saída que os técnicos vão dar para resolver aquela situação? Vai simplesmente fechar aquele empreendimento, como tantos outros que tem funcionando aqui em Fortaleza? Aí tem essa alternativa, que consta na lei, que é esse termo de compromisso pelo qual o empreendedor se compromete a, no prazo de 3 anos, mudar o seu local de funcionamento. Evidentemente que eu não conheço, isso já é uma solução que vem dada há muito tempo, e eu não conheço nenhum caso em que, de fato, tenha ocorrido essa mudança. Por exemplo, na BR-116, por ser uma via expressa, tem muitas transportadoras, atividades de comércio atacadista, distribuidoras e outras de grande porte. Todas elas são adequadas em via expressa. Contudo, quando outras atividades buscam as ruas paralelas ou perpendiculares à BR-116 para se instalarem, talvez devido ao preço de aluguel, ou mesmo para a compra por ser mais barato, geralmente as suas atividades são tidas como inadequadas para todas essas vias, pelo menos a maioria delas são classificadas como vias locais. A mesma situação ocorre nos outros corredores comerciais, como, por exemplo, nos grandes corredores comerciais de Fortaleza, Avenida Dom Luiz, Avenida Santos Dumont, Avenida Vigílio Távora, Desembargador Moreira, Barão de Estudat, Bezerra de Menezes, Gomes de Matos, etc. Outro fenômeno que vem ocorrendo e mostrando a defasagem da nossa lei de uso e ocupação do solo, no trecho da Washington Soares, desde a Avenida Edilson Brasil Soares até atrás da Madeireira Escala, nas ruas paralelas vem se formando um polo gastronômico e a localização de muitas academias de ginástica, que são atividades impactantes no trânsito. Então, vem causando um grande transtorno ao trânsito, pois são vias locais, com caixa de rolamento em torno de 9 metros, e que ficam portanto, com carros estacionados dos 2 lados, para completar todas essas vias com 2 sentidos. Necessitaria também uma intervenção da MC, ou deixando essas vias apenas com uma mão, ou proibindo estacionamento em um dos lados. Nas vias paralelas a Santos Dumont e Dom Luiz, ocorre a mesma situação. Para entendermos melhor, vamos conhecer a classificação do sistema viário, de acordo com o artigo 224 da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Primeiro, via expressa, que são vias destinadas a atender grandes volumes de tráfego, de longa distância e de passagem, a ligar os sistemas viários urbano, metropolitano e regional, com elevado padrão de fluidez. Via arterial 1 e 2, que são as vias destinadas a absorver
substancial volume de tráfego de passagem de média e longa distância a ligar polos de atividades, a alimentar vias expressas e estações de transbordos e carga, conciliando estas funções com a de atender ao tráfego local com bom padrão de fluidez. As vias coletoras, que são vias destinadas a coletar esse tráfego das vias comerciais e locais e distribuí-los nas demais vias arteriais e expressas. A via comercial, vias destinadas a atender ao tráfego local nas áreas de urbanização prioritária, com baixo padrão de fluidez. E, finalmente, a via local, destinada a atender ao tráfego local de uso predominantemente nesta via, com baixo padrão de fluidez. E aí é onde reside essa difícil situação hoje de contemplar, né, essa adequação às necessidades da cidade, não apenas com relação a grandes negócios, mas mesmo pequenos empreendimentos hoje, Fortaleza está se tornando praticamente inviável por conta dessa dificuldade. Daí que nós temos nesta casa, o vereador Joaquim Rocha tem sido um dos vereadores que mais tem feito proposição nesse sentido, de adequação, de atualização dessas vias, sobretudo de classificação, de reclassificação de algumas dessas vias, e a prefeitura, o prefeito executivo também a prefeita Luiziane Lins, mas particularmente nessa quadra que estamos vivendo agora, tem vindo muitos vetos, e até com certa razão a existência desses vetos, porque se você não tem uma solução global, resolvendo a situação, né, no conjunto do que se espera e do que se necessita, nós vamos ter intervenções pontuais que vão trazendo situações verdadeiramente surreais, como, por exemplo, você tem uma via onde, numa determinada quadra, ela foi reclassificada, do ponto de vista de até poder receber determinados empreendimentos, e no restante da via ela continua com outra classificação, evidentemente gerando aí uma insegurança jurídica e uma fragmentação que vai, de fato, prejudicar o pleno desenvolvimento da cidade. E, finalmente, a via paisagística, que é uma via com limitado padrão de fluidez, com o objetivo de valorizar e integrar áreas especiais, proteção, faixas de praia, recursos hídricos, dunas e orla marítima. Aí vem eu não vou me alongar, mas vem toda uma dificuldade criada na cidade, e a gente espera que, de fato, esse momento, essa audiência pública, como mais um momento dessas discussões, recentemente tivemos uma reunião na comissão, né, na qual compareceram o Chiquinho e o Prisco, que são, né, 2 dos 3 HDs aí da prefeitura com relação a toda essa situação de Fortaleza, né, já prestes aí a se aposentar, e sem dúvida nenhuma, se requeressem a aposentadoria agora, nós íamos ter uma tragédia na cidade de Fortaleza, por conta de toda a memória histórica, né, e do conhecimento pleno da cidade que eles têm. A Águeda, que não é a secretária, mas a auxiliar, a Águeda também lá da COURB, que tem feito o Chiquinho, né, o Prisco, enfim, outros companheiros aí que trabalham lá na CEINF. Para concluir, eu quero dar aqui exemplos concretos de como isso impacta negativamente na vida da cidade, essa falta de atualização da lei de uso e ocupação. Como exemplo ilustrativo, vamos enfocar uma pequena oficina mecânica com 200 metros de área. Na tabela 6.1, que é lá a tabela que tem a classificação das nossas vias, do subgrupo Serviços de Oficina e Especiais, tem o código 50.20.21, classe 2, que é de empreendimento até 250 metros quadrados. E necessita uma vaga para cada 1.000 metros quadrados. Vaga de estacionamento, ou seja, a atividade tem que ter um mínimo de 2 vagas, mas dependendo da via onde se localiza, pode ser inadequada. Na tabela 8.11, que corresponde à SOI, esta oficina só poderia funcionar nas vias expressas, arterial 1 e arterial 2 e via coletora, as quais na coluna de uso tem a classificação A, de adequada. Entretanto, para as vias comercial e local, esta atividade é inadequada. Este exemplo foi proposital. Geralmente, essas pequenas oficinas são localizadas em bairros da periferia da cidade e em via local, mas elas não podem funcionar em tais endereços porque são inadequadas. Outro exemplo ilustrativo é o bairro do Montese, que é um bairro de intensa atividade comercial. Tem vias que cruzam a Gomes de Matos, que são classificadas como via local,
mas que há muito tempo perderam essas características dessa classificação viária. Como na via principal o aluguel é caro, ou não existe imóvel com as características para determinada atividade, os empreendedores recorrem para as vias secundárias, se transferem para essas vias secundárias, transformando as antigas residências em imóveis comerciais. Por isso que observamos muitas dessas vias que praticamente não tem mais residência. Na prática, não são mais vias locais, poderiam ser vias comerciais, mas a lei atual continua a defini-las como vias locais. Para concluir, em virtude do desenvolvimento da cidade e a dinâmica da sociedade, existem algumas atividades que não estão previstas no anexo 6, na classificação das atividades, como, por exemplo, atividades ligadas à informática, que não existiam por ocasião da promulgação da Lei de Uso e Ocupação do Solo, as lan houses, os cybercafés e outras. Nestes casos, os processos são enviados para a COURB CINF, para parecer e fornecer a classificação, que geralmente é feita por similaridade a partir de alguma atividade que tem alguma semelhança. E isso, inclusive, gerando, meu caro vereador Joaquim Rocha, e telespectadores, e técnicos aqui que estão acompanhando essa audiência pública, gerando também no seio dos profissionais da prefeitura um desconforto, porque muitas vezes, né, no campo aí dos órgãos fiscalizadores, aí você tem, de fato, muitas incompreensões e, às vezes, até muitas maledicências, achando que o técnico está utilizando 2 pesos e 2 medidas, está agindo discricionariamente, né, nessas soluções que dá, e gerando, portanto, não apenas um desconforto, mas uma situação de insegurança jurídica para a atividade desses servidores da prefeitura, que mais das vezes, né, e não é raro, nós temos várias situações aqui em Fortaleza, com agressões gravíssimas a servidores públicos, do ponto de vista da sua honra, da sua imagem pública, por conta, às vezes, de situações que é a lei, né, que, por conta dessa inadequação, os colocam nessa situação de desconforto. Todas essas desfasagens e problemas gerados pela LUAS, Lei de Uso e Ocupação do Solo, aqueles que suscitam dúvidas ou não podem ser resolvidos nos órgãos de origem dos processos respectivos, são enviados para a COURB ou para a PGM, aumentando as demandas desses órgãos, aumentando o tempo de tramitação desses processos e burocratizando cada vez mais as suas conclusões. Portanto, por tudo isso e mais algumas contribuições que com certeza nós teremos no decorrer dessa audiência pública, nós precisamos, de fato, urgentemente, resolver esse problema na cidade de Fortaleza. Quero concluir a minha fala dizendo que tenho ouvido com muita atenção e com muita alegria manifestações que estão chegando a esta casa, vindas do Poder Executivo, inclusive recentemente conversando com o vereador da base do governo Roberto Cláudio, nessa discussão que tivemos por conta dos vetos, em que, de fato, e a secretária Águeda com certeza poderá trazer alguma informação mais atualizada sobre isso, a prefeitura está, de fato, né, imbuída do melhor propósito de, o mais rapidamente possível, mandar a esta casa essa mensagem, fazendo essa adequação, essa compatibilização da Lei de Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza, não apenas com o plano diretor, porque a dinâmica da cidade, até o plano diretor, que é recente, já está também precisando de atualização, de modernização. E eu citei aqui um caso, por exemplo, quero concluir relembrando esse caso, é a questão a discussão séria nesta cidade sobre a questão da verticalização. Não me parece adequado, né? E aí os urbanistas podem dizer melhor do que eu, mas eu tenho acompanhado isso em algumas experiências que vi mundo afora, no tempo que fui secretário do Meio Ambiente, e quando você pega Fortaleza, por exemplo, numa regra geral para a cidade, meu caro vereador Joaquim Rocha, com o gabarito máximo de 72 metros, quando, na verdade, nós somos uma cidade territorialmente pequena, com um grande adensamento urbano, e quanto mais você espalha